Bom dia, bom dia. Bom dia, Antunes Brasil. Bom dia, Rosane. Que bom vocês estarem aqui nesta manhã. Que Deus abençoe. Estou vendo aqui Antunes Brasil, mas não estou conseguindo enxergar o nome. Mas bom dia. Se você quiser escrever aqui o seu nome. Bom dia, Juvenal. Que bom. Que Deus abençoe muito o seu coração. Bom dia, irmão Laíre. Deus abençoe mesmo as nossas vidas nesta manhã tão especial, manhã diante da presença do Senhor. Vivian. Bom dia. Vivian do Fagner? E se for, me confirma. Bom dia, Alain. Bom dia, Beth. Bom dia, Márcia. Bom dia, pastora Edna. Bom dia, Ana. Bom dia, Alain. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus renove as nossas forças, que Deus faça de nós, este solo para colher cada semente da palavra de Deus. Bom dia. Tô vendo aqui, Vivian, do meu amigo Fagner, porque tá assim, Antunes Brasil. Agora estou conseguindo reconhecer certinho. Que bom, Vivian, que bom. Que Deus abençoe muito a sua vida. Bom dia, Laisa. Bom dia, que Deus abençoe os nossos corações. Eu quero ler para vocês, então, a palavra de Deus, então orarmos juntos. Eu já fixei o texto da palavra do Senhor que nós vamos ler hoje, Marcos capítulo 12, do 35 ao 37. Eu leio para você a palavra de Deus. Diz assim: Jesus ensinando no templo, está na mesma ambiência, ele está na ambiência do templo. Então ele ensinando no templo perguntou: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Veja só como Cristo está alargando este conceito de Messias, de ungido, nesta conversa que ele estabelece dentro do templo, na ambiência do templo. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido voz todas as manhãs através da tua palavra em nossas vidas. E nós queremos, Senhor, ser solo frutífero para acolher cada uma destas sementes. Fala conosco, Deus, que o teu Santo Espírito seja intérprete para os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vejam só, Jesus na ambiência do templo, ele está lá na ambiência do templo, ele desafia os líderes religiosos presentes a alargarem este conceito Messias, a examinarem o ensino bíblico sobre filho de Davi, essa expressão tão importante. É um convite que Cristo faz a esse exame. Vamos examinar este conceito? Não negar o conceito, vamos examinar. No fundo, a intenção de Cristo era alargar a consciência daqueles líderes religiosos para que eles compreendessem de vez o que significa ser filho de Davi. Agora entenda, estes momentos são os momentos finais, de Jesus no templo. Porque se você, por exemplo, abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 13, que é o capítulo posterior, então as narrativas do 12 já estão acabando. Quando você abre o capítulo 13, verso 1 e 2, diz assim, eu leio para você: ao sair Jesus do templo, Jesus estava saindo do templo em Marcos 13, para nunca mais voltar. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então são os momentos finais
de Cristo no templo, nesta ambiência do templo, alargando este conceito fundamental. Ele era filho de Davi. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, os 7 selos. Vocês se lembram lá de Apocalipse 5, naquele grande culto celestial, nos capítulos 4 e 5? Eis que o leão, um dos anciãos, despertou João daquele desespero, porque ele chorava copiosamente, o visionário de Patmos, e ele consolou aquele visionário, porque ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro com os seus 7 selos. E ele consola um dos anciãos dizendo, bem, eis que o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Então esse conceito era fundamental. E Cristo aqui, antes de sair do templo para nunca mais voltar, neste momento, ele quer alargar a consciência desses judeus sobre esse título fundamental. Vejam, os líderes religiosos fizeram ao longo desses dias que nós estamos estudando o capítulo 12, várias perguntas para Jesus. Sim, sobre a questão dos impostos, é lícito pagar imposto a César ou não? Sobre a ressurreição, aquela mulher que casou-se com 7 irmãos, e nenhum destes suscitou descendência ao irmão, a lei do levirato. E Jesus sempre foi interrogado desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, por líderes religiosos. E neste momento é ele quem faz a pergunta. Vejam só, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Deus revelou, essa pergunta é fundamental, ele quer trabalhar a consciência de seus ouvintes, especialmente dos líderes religiosos que estavam ali na ambiência do templo. Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? Vejam só, Deus revelou a Davi que ele estabeleceria o seu reino através da sua descendência. Convido você, se não agora, depois, a ler o texto de 2 Samuel, capítulo 7, do 11, 12 ao 16. Diz assim, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Vejam as palavras. Que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirarei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa, vejam só este verso profundamente messiânico, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Somado a isso, leio para vocês Isaías capítulo 11, para que você entenda este título, filho de Davi. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto de seus rins. Olha que coisa interessante. 2 textos bíblicos, 2 Samuel 7, Isaías 11, que nos mostram claramente que este Messias, este rebento seria de Jessé. Esta raiz que renovaria as forças e as esperanças de Israel, sim, seria um descendente de Davi. Ele é filho de Davi. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
Vejam a genealogia de Mateus. Mateus apresenta a genealogia de Jesus pelas gerações. E ele mostra que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi. Agora, o que o Salmo 110 diz, salmo citado aqui neste texto, porque veja só o que diz o verso 36 do capítulo 12 de Marcos, diz assim: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que Cristo está fazendo aqui nesta ambiência do templo aos seus ouvintes, aos líderes religiosos, é recitando o Salmo 110. O Salmo 110 diz exatamente isto que eu acabei de citar. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Veja, Cristo não quer rejeitar esta convicção. Ele está convicto de que ele é filho de Davi. Ele descende de Davi, ele descende de Abraão. Ele é o rebento de Jessé. Sim, desse tronco de Jessé sairá um rebento. Ele é o rebento de Jessé. Ele é a raiz de Davi, como diz Apocalipse. Ele não quer destruir esta convicção, ele quer alargar. Ele não quer questionar esta convicção, ele não quer rejeitar esta convicção, ele quer alargar esta convicção. Por isso ele cita o Salmo 110, porque no Salmo 110, o próprio Davi, o salmista, Davi era um salmista, ele presta uma homenagem a este rei sacerdote. Aliás, uma grande homenagem, não uma homenagem qualquer, uma grande homenagem que Davi presta, o salmista do Salmo 110, a este rei sacerdote entronizado à direita de Deus. Não é qualquer entronização. O que a palavra de Deus diz é, no hebraico: disse o Senhor, Yahvé. Disse Yahvé ao meu Senhor Adonai. Disse Yahvé ao meu Senhor, olha o que Davi está dizendo, Adonai. Salomão foi o ungido do Senhor para reinar no lugar de Davi. Todos nós sabemos. Ele, inclusive, construiu o templo com suas próprias mãos. Não foi Davi, foi Salomão que construiu o templo. Mas esta homenagem é maior. Neste salmo, Deus convida aquele que é designado como meu Senhor a assentar-se à sua direita. Não a assentar-se no trono de Jerusalém, a assentar-se à sua direita. Ou seja, não é uma entronização de um Messias humano qualquer. É a entronização de um Messias divino. Um Messias divino. Não um Messias humano, porque Messias é ungido. Salomão foi um Messias humano. Mas não era um Messias ungido humano qualquer. Era um Messias, era um ungido divino, assentando-se à direita e exercendo sua autoridade, seu reinado para sempre. Para sempre, o seu reinado não tem fim. Deus se tornou rei através de Jesus Cristo. Cristo tornou-se rei. Ele é o nosso Messias, ele é o nosso rei sacerdote, entronizado à direita de Deus. E é interessante porque, com uma fórmula rabínica de indagação, Jesus então pede aos seus ouvintes para reconciliarem estas duas declarações. Ele pergunta: o mesmo Davi chama-lhe Senhor, como, pois, ele é seu filho? Se o próprio Davi, ao se referir a este rei sacerdote, o chama de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Não é uma rejeição, ele está largando o conceito filho de Davi. A contradição é apenas aparente. Por quê? Porque este Messias é mais do que se pensa ou do que se pensava acerca desse filho de Davi. Ele também é Senhor de Davi. O conceito político nacionalista do Messias destes líderes religiosos da ambiência do templo, era restrito. O conceito político nacionalista daqueles que estavam ali se nutrindo dos ensinos de Jesus era um conceito restrito. O que Cristo está fazendo é alargando.
porque este conceito político nacionalista era um conceito egoísta. O Messias, o ungido, entronizado no Salmo 110, não é um Messias humano qualquer que estabelece o reino pela força bélica. Este Messias divino, entronizado à direita de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que se encarnou. Ele é o próprio Deus que inaugurou o reino através de sua pessoa, seus gestos, seus milagres, seus exorcismos, sua vida, seus ensinos, seus sermões. Ele morreu a nossa morte, substituindo-nos na cruz. Sua morte foi vicária, substitutiva. Sim, ele foi obediente, como diz Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, naquele grande hino cristológico. Obediente, sim, até o ponto da cruz. Ele morreu na cruz, mas ele venceu a morte. Ele venceu a morte. O cordeiro mudo, o servo sofredor, que cumpriu obedientemente a sua vocação vicária substitutiva, venceu ao terceiro dia a morte. Conviveu 40 dias com os discípulos, ensinando as suas últimas lições, e depois ascendeu-se aos céus e assumiu à direita a posição de relevância, sim, de realeza com o próprio Deus. E é interessante porque o que o texto diz depois desta afirmação tão clara, depois de Cristo ter alargado esse conceito político nacionalista, egoísta, para a ideia de um Messias, rei, sacerdote, entronizado à direita de Deus, é que aquela multidão que está ali no verso 37 diz: ouvia com prazer. Sim. Só que essa expressão não é uma expressão qualquer, ouvia com prazer. A multidão que ouvia Jesus no templo ouvia com prazer. Esta expressão, ela acontece também com Herodes. Lá em Marcos capítulo 6, verso 20, diz que Herodes temia a João Batista, porque ele sabia que ele era um homem justo, santo, e o tinha em segurança. E ele ouvia com prazer, com perplexidade, escutando-o de boa mente. A mesma expressão que está aqui no verso 37 de Marcos 12, aparece também no verso 20 de Marcos 6. Ouvir com prazer não é fundamental. Não é essencial, não é tudo. O Evangelho não é sobre ouvir com prazer. O Evangelho é sobre deixar-se penetrar pelo Senhor, pelo Messias, pelo Rei Sacerdote. O Evangelho não é sobre ouvir com prazer. O Evangelho é sobre permitir que no seu coração Cristo seja Senhor. Ele foi entronizado, ele é o rei sacerdote. O próprio Davi presta a ele homenagem. Ele assentou-se à direita, ele assumiu a realeza com o próprio Deus. Não é sobre ouvir com prazer. Quantas pessoas ouvem com prazer todos os domingos nos cultos? Que bom que você ouve com prazer as palavras, as ministrações. Que bom que você ouve aqui todas as manhãs comigo aqui a palavra de Deus com prazer. É bom, é prazeroso ouvir a palavra, mas não é sobre isso. Não é sobre ouvir com prazer. É sobre permitir que no seu coração Cristo seja Senhor. Que neste dia, que nesta manhã, que no restante desse dia, Cristo seja entronizado em sua vida. Que Ele seja Senhor, Rei, Sacerdote, Messias, ou ungido. Não um ungido qualquer humano, ou ungido divino. O Rei da sua família, o Rei do seu coração, o Rei da nossa vida. Que Ele seja Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor renove as nossas forças e que o Senhor seja a cada dia entronizado nos nossos corações. Que o Senhor seja Senhor, sempre, Kyrios, o nosso Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus.
a sua vida, o seu coração. Estou vendo aqui a Beth escrevendo: o Evangelho de Jesus não é ouvir com prazer, é permitir no meu coração que ele seja. É isso aí, irmã Beth, que ele seja o nosso Senhor. É o poder do Espírito Santo, né, Renata? Sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que neste dia Deus possa ser louvado por você, adorado. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Fica com Deus.